Estamos num ponto em que muitas pessoas precisam prestar muita atenção. Muitas pessoas acham que quando aceitam Jesus e quando são batizadas, os problemas acabaram. E ainda existem algumas igrejas por aí que usam esse tipo de argumento, dizendo o seguinte: quando você aceita Jesus, os seus problemas acabaram. E aí eles começam a dizer o seguinte: todo problema que você tiver a partir daí, não é mais você, é um espírito mau que está em você. E aí vem a questão daquele negócio de ter que expulsar, ter que fazer descarrego, tem que tomar água ungida, tem que fazer um monte de coisa. Se tem uma dor na perna, não é uma dor na perna, é um espírito que está na perna. Então tem que tirar esse espírito e resolve o problema. Se a pessoa usa droga, fuma ou bebe, não é o problema, é que tem um espírito nela que está fazendo isso. Então aí vem esses argumentos que as pessoas usam por aí. Mentira, não é assim. Ou não é exatamente assim. Eu não quero dizer que o inimigo não trabalha, trabalha e muito, mas não é exatamente assim como as pessoas dizem. Então, depois que Saulo se entregou, depois que Saulo já era um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele enfrentou lutas terríveis. Eu vou mostrar agora alguns versos pontuais para a gente já ir costurando já e fechando. Vamos comigo para a Bíblia. Vamos aqui, estamos em Atos, vamos agora para Romanos, na sequência. Lembrando que Romanos é um dos livros, ou foi um dos livros escritos por ele. Romanos 7, verso 15. A gente vai agora fazer uma leitura assim com alguns versos bem pontuais. Romanos 7, verso 15. Atenção pessoal que está na internet, atenção Ellen, atenção Sara, atenção Laura, vocês que estão vendo a gente em Joinville. Presta atenção agora aqui em Romanos 7, verso 15. Olha o que Paulo escreveu. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Que incrível isso, né? Olha o 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Você já viu esse filme? Já viu esse filme alguma vez? Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Você sabe o que é o certo, mas não consegue? Claro que cada um no seu contexto, né? Cada um dentro da sua realidade. Mas imagina você, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um escritor da Bíblia, um homem convertido diretamente por Jesus, chega ao ponto de escrever isso. Ele fala: porque eu não faço o que eu gostaria de fazer, mas o que eu não gostaria eu acabo fazendo. Quando eu vou ver, eu já fiz. Claro que o contexto de Paulo era o dia a dia dele era um, o nosso dia a dia é um outro, mas em linhas gerais é a mesma coisa. Aqui você vê um homem que serve a Deus enfrentando lutas. Você sabe que todos nós temos lutas. Alguns têm uma luta um pouco mais assim acentuada numa área, outros em outras áreas, mas todos nós temos lutas. Você sabe que tem que ler a Bíblia todo dia, mas nem sempre você lê. Nós sabemos que temos que orar mais todo dia, mas a gente muitas vezes não faz. Você sabe que tem que levar pessoas a Jesus, compartilhar sua fé com alguém. É o cada um salvando um ou ajudando mais um a ser salvo. A gente sabe o que tem que fazer, mas nem sempre consegue fazer. E por isso a gente sofre. E Saulo sofreu barbaridade aqui. Sofreu muito. Porque ele sabia o que era o certo, mas não conseguia viver nesse nível do que é correto. Muitas pessoas na igreja, a gente não faz ideia, porque uma igreja grande como essa, e até uma igreja menor, você tem vários tipos de pessoas dentro, e você e eu não imaginamos a luta que cada um passa, a guerra espiritual que cada um passa. Alguns já entregaram os pontos e tentam levar uma vida dupla, uma vida na igreja e uma vida lá fora, uma vida na carne e uma vida no espírito. Alguns já se adaptaram, se acostumaram e vão levando assim, meio sem muita responsabilidade. Quantas pessoas estão vivendo no nível de não estarem nem quentes e nem frias? Elas estão no meio do caminho, estão no nível de Laodiceia, mornas. E diz assim: não, é assim mesmo, é o fim dos tempos, a coisa é difícil, mas vamos levando assim. Outras pessoas estão incomodadas, não querem assim, querem ser melhores, querem crescer, querem servir melhor a Deus e não estão conformadas, como Saulo, como Paulo.
Então Paulo, ele registra, escrevendo aos Romanos, a sua guerra, a sua luta, a sua batalha. E algumas pessoas dizem assim: quando eu não era da igreja, eu não tinha esses problemas que eu tenho agora. E agora que eu aceitei Jesus, vim para a igreja, eu tenho uma luta terrível. Não é tão difícil de entender isso. Quando a gente não entrega a vida a Jesus, a gente tem uma natureza apenas, a natureza carnal, pecaminosa. Quando você aceita Jesus, se entrega a Ele, como Saulo, você recebe a natureza espiritual, divina. E você passa a ter duas naturezas. E essas duas naturezas agora, elas podem criar dentro de você uma certa guerra, um certo conflito, uma batalha. Porque se você alimentar as duas naturezas, as duas vão estar fortes e sua vida vai ser uma guerra constante. O certo é alimentar só a natureza espiritual e deixar a natureza carnal ir ficando fraca, morrendo, para que ela não tenha forças. Quando uma pessoa abandona a fé, é porque ela alimentou mais a natureza carnal do que a natureza espiritual. Aí ela acaba abandonando a fé. É mais ou menos um exemplo como quando você tem só um filho. Você tem só um filho ou só uma filha, tudo é para ela, para ele. Não tem briga, está tudo certo. Mas quando vem um segundo, ou a segunda, aí tem que administrar a situação. E aí vão surgir conflitos. Então Paulo, ele descreve o seu conflito, a sua luta. E no final do capítulo 7 ele fala assim: miserável homem que sou. Mas veja, irmãos, é na hora da luta, é na hora da batalha espiritual, é na hora que você e eu enfrentamos as nossas lutas espirituais, essa é a hora que nós vivemos o momento mais delicado. Por quê? Porque é nessa hora que as pessoas pensam muitas vezes em abandonar tudo. Nessa hora tem duas vozes falando à cabeça da pessoa. A voz de Deus fala assim: persevera, permaneça. A outra voz fala assim: dá um tempo, está muito difícil, dá um tempo. E depois, um outro dia você volta, mas dá um tempo agora. Então, são duas vozes. Agora, Paulo poderia desistir, mas não desistiu. Vamos para Romanos 8. Por favor, é o capítulo aí do lado, Romanos 8. Agora, verso 28. Você vai ver agora o que Paulo vai falando na sequência sobre a sua decisão. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa compreensão faz toda a diferença, sabia? Essa compreensão que Paulo coloca mostra maturidade cristã. Nós precisamos ter uma maturidade cristã nesse nível de entender que mesmo as coisas complicadas, mesmo os conflitos, mesmo os problemas, eles cooperam para o nosso bem. Essas lutas que nós temos devem nos levar a orar mais. Então vamos crescer. Deve nos levar a ler mais a Bíblia. Deve nos levar a buscar mais a Deus. Então, diante das crises, diante dos problemas, dos obstáculos, lembre-se, tudo isso pode levar você para mais perto de Deus, se você quiser. Paulo então diz assim: eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei que tudo isso é para o meu bem. Aí o verso 31, o 31 ele confirma essa ideia. O 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Trazendo para a primeira pessoa, né? Se Deus está comigo, quem é contra mim? Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que eu estou vivendo um momento difícil agora na caminhada cristã, mas eu sei que é para o meu bem, para eu crescer, para eu estar mais firme na fé. E ele fala assim: e se Deus está comigo, quem está contra mim? Não tem, porque Deus é maior, é todo poderoso. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na igreja, você que está vendo pela internet, você que está ouvindo de alguma maneira, que nós pensássemos assim: lutas existem, existirão sempre, até a volta de Cristo. Mas nessa caminhada, não retroceda, não volte para trás, não desista, não abandone a sua fé, nem a igreja. Veja o que Paulo disse: tudo coopera para o meu bem, e eu sei que Deus está comigo. E se Deus está comigo, quem está contra mim?
Pergunta ele. Aí no verso 35, aí vem um dos versos mais incríveis da Bíblia. O 35 diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Irmãos, por favor, olhem para mim um minutinho. Isso, obrigado. Olhem para mim, estão olhando para mim? Olha a pergunta: tem alguma coisa que pode separar você do amor de Cristo? A mim e a você, tem alguma coisa? Vamos ser bem sinceros? Não. Nada. Ninguém. E Paulo faz uma lista parcial. Ele fala assim: a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? E ele continua: ou a angústia. Angústia aqui, barra depressão. E ele continua: ou a perseguição, ou a fome. Quando ele fala fome, está falando de desemprego também. Desemprego, fome, necessidades. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a crítica, ou o preconceito, ou as más línguas, ou a intransigência, a indiferença. O que é que pode separar uma pessoa do amor de Deus? Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus. E Paulo pergunta, ele faz uma lista e pergunta: alguma dessas coisas podem separar do amor de Deus? E o verso 37, ele mesmo responde, no 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o verso 38 ele fala assim: porque eu estou bem certo, e veja que ele fala dele mesmo, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Você vê que Paulo, primeiro a história da conversão dele, depois ele mostra a luta que ele enfrentou, depois ele mostra a fé, a confiança na promessa, a confiança na Bíblia. Depois ele fala assim: alguma coisa pode me separar de Deus? Não, nada. E no final ele fala assim: nem a morte, nem a vida, nem o diabo, nem os anjos dele, nem as coisas dessa vida, nem do porvir, nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Entendeu? Nada. Então, você pode estar passando por essa situação toda que está na lista ali, ou pode estar passando por coisas piores que não aparecem nessa lista. Lembre-se que tudo isso que você passa, todas as dificuldades que nós passamos, não são suficientes para nos separarem do amor de Deus. Deus está com você. Olha para mim aqui, Deus está com você, sabia? Deus está com você o tempo todo. 24 horas. Ele está não apenas do seu lado, Ele está com você. Então, por favor, olhe para a experiência de Paulo. Ele fala assim, que em Jesus nós somos mais que vencedores. Essa é uma expressão que só a Bíblia usa, porque no mundo lá fora só existem vencedores. Você passou no vestibular, venceu. Você se formou, venceu. Você apostou uma corrida, venceu. Você foi para as Olimpíadas, venceu. Você foi para a Copa do Mundo, venceu. Você pode vencer em várias esferas da vida, várias. Mas em Jesus a gente vai além disso. O que significa ser mais que vencedor do ponto de vista bíblico? É que os vencedores humanos, eles têm um topo, chegam no topo. Mas quem anda com Jesus tem algo além desse topo. Tem o novo céu e a nova terra. Por isso somos mais que vencedores. Porque os vencedores chegam no ponto mais alto do pódio. Dali não passa. Só até ali. É medalha de ouro, é uma Copa do Mundo, é uma grana numa luta. Nós vimos aqui a história do MMA, né? É uma grana na luta, é uma conquista aqui, uma conquista ali. Mas lembre-se, em Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores significa que além do topo dessa vida, tem algo mais para você e para mim. E o que tem para nós é a vida eterna. Quem crê, diga amém. Claro, nós cremos. A Elenir Barbosa, ela escreveu para nós, está assistindo a gente agora pela internet. Ela fala assim: voltei para Jesus, porque Jesus fez um milagre na minha vida. Está aqui a frase dela, ao vivo. Elenir, é isso aí, Elenir. Deus seja louvado pela tua vida.
o texto continua para a gente ir entendendo o final da história. Aqui ele fala assim: nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. Agora, Paulo continuou com lutas, com perseguições, com naufrágio, quase morreu, tudo aquilo, mas ele continuou. E quando chega em Gálatas 2, aí Paulo faz uma descrição que é simplesmente assim, emocionante. Gálatas 2, você sabe que esse livro de Gálatas é muito especial, mas o capítulo 2 e os versos 19 e 20 nos dão uma visão muito poderosa do que aconteceu. Olha o verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora a frase final do 19: estou crucificado com Cristo. E o 20: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo exatamente que ele não desistiu, que ele perseverou, que ele continuou. E ele fala assim: gente, eu estou agora crucificado com Cristo. Jesus me deu forças para eu passar por tudo isso. E aí ele faz no verso 20 a seguinte declaração: a vida que eu vivo na carne é a mesma que eu vivo na fé, e a vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou quando estou viajando, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou no bairro, eu sou no lazer, eu sou aqui ou acolá, ou na minha casa. A vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. Agora eu já não vivo mais uma vida dupla. Agora eu sou cristão, eu sou firme na fé, tanto na igreja quanto fora da igreja, tanto na presença das pessoas, quando estou sozinho. Isso é um crescimento espiritual, é uma maturidade espiritual. E Paulo chegou lá. Isso quer dizer que nós também podemos chegar lá pela fé, se perseverarmos em comunhão, se perseverarmos na oração, se perseverarmos com Deus, Ele também nos dará essa vitória. Amém, irmãos? E agora o último texto, 2 Timóteo capítulo 4. Veja o que diz então esse texto final aqui, quando Paulo escreve a Timóteo e consequentemente escreve também aos curitibanos, né? Esse texto que eu vou ler bem que podia ser carta de Paulo aos curitibanos, porque tem tudo a ver conosco. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Esse texto aqui é um texto fortíssimo, que vou encerrar com ele. E enquanto vocês estão achando o texto, eu queria agradecer você, Márcia. A Márcia está assistindo a gente pela primeira vez no canal do YouTube, e é da Assembleia de Deus. A irmã Márcia é da Assembleia de Deus. Oi, irmã Márcia, a paz do Senhor, claro. 2 Timóteo 4, de 6 a 8 diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.